Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse início de semana, vamos jogar nossos pensamentos, para frente. Vamos esquecer um pouco do passado, em vez de ficarmos pensando no que deu errado. Vamos pensar no que deu certo. Então vamos ver essa reflexão de hoje, que tem bastante a ver com isso. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 81. Jesus disse: não se turbe o teu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. Se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente, ante as ocorrências mal-sucedidas. Então, eu sei que a introdução hoje foi muito rápida, mas eu espero que todos estejam bem, com saúde, felizes. É porque a gente já está num ritmo mais acelerado. Mas desejo tudo de bom a todos, que esteja passando pelo seu momento, pela sua necessidade, mas que o seu coração, como diz o texto, não se turbe a esses momentos ruins. Que nós nos iluminemos e olhemos para a vida de uma maneira muito mais ampla. Então a Joana hoje nos chama para aquele olhar que como deveríamos ter sempre, entendendo que estamos num planeta de provas e expiações, compreendermos que tudo na vida tem o seu momento. Há um momento de chorar, há um momento de se alegrar, há um momento da bondade, há um momento, às vezes, da tristeza, da raiva. Isso tudo faz parte desse grande processo evolutivo. Não acreditem naqueles que dizem, não, você não pode ficar nervoso, você não pode... Olha, poder até nós não poderíamos, mas ainda não temos a capacidade de chegar a esse ponto. Então, olhar para o presente, entender as nossas situações, nos permite olhar, nos permite viver a nossa vida com aquele pensamento de futuro. Tudo que nos acontece, quando a gente fala assim, eu estou aqui elaborando o pensamento, mas quando a gente fala assim, tudo que acontece na tua vida tem uma necessidade, tem um porquê. Na mesma hora nós levamos para o lado ruim. Porque nós não paramos para refletir quando algo de bom acontece, não é? Sei lá, tive uma vitória na minha vida. A gente fica, olha, o que será que aconteceu essa vitória? Poxa, o que Deus tem a ver muito com isso ou não? É natural. É natural quando a gente se sente meio decepcionado, perdido, nós temos que encontrar aquele recurso de nos elevarmos, nos colocarmos de pé. Mas para tudo, absolutamente tudo, a mão de Deus está presente, seja nas alegrias, nas dores, nos infortúnios, aquela pausa, desde que não seja provocado por nós. Lembre-se sempre disso, que às vezes nós acabamos esticando a corda um pouquinho. Nós não percebemos nosso comportamento como nós
vivemos. Aí nós acabamos provocando determinadas situações. Mas mesmo assim, ali também tem a mão de Deus. Nessa situação também tem. Porque é o tempo que Deus nos dá de despertar, de acordar. Todas essas situações, de bem ou de mal, nós devemos colocar em nossa percepção que é um momento de Deus na nossa vida. Que é um momento que Deus nos traz para a nossa reflexão, olha a reflexão aí, para nosso pensamento. Queria Deus nos provocar só aflições e dores? Não. Mas não tem aquele ditado, né? Ou caminha pelo bem, ou caminha pelo mal. Isso não é um ditado de Deus. Deus quer sempre que caminhamos pelo bem. Mas nós precisamos trilhar essas sendas da dor, da tristeza, da desilusão, por vezes. Porque nós somos muito desavisados. Nós não percebemos, às vezes, determinadas situações. E nós precisamos aprender. O aprendizado faz parte desse trabalho. Como assim? Por exemplo, se conseguimos um emprego novo, chegamos lá, a gente não sabe fazer aquele emprego. Temos que passar por aquele constrangimento da pessoa nos ensinar, de errarmos, de sermos lentos fazendo aquilo, até que nós consigamos desempenhar aquela tarefa da melhor maneira possível. Não é isso? Isso aí é uma visão bem simplista, mas imaginemos assim. Então, conosco acontece algo bem semelhante. Deus nos convida, às vezes, a umas situações não tão agradáveis, vamos colocar assim, para que nós pensemos na vida, porque senão nós não vamos pensar. Se tudo dá certo, se a vida está boa, se os amores estão bem, se a família está uma beleza, a gente vai vivendo, já programando o futuro para quê? Para desfrutar ainda mais dessa boa vivência, desse amor, dessa beleza, sem aprender muitas coisas que esses momentos nos trazem. Aí sim, se você puder, nesse momento de alegria, de tranquilidade, de beleza, de facilidade, você olhar a beleza de Deus, você olhar a alegria do outro, você ajudar o próximo, aí o papo é outro. As dores serão mínimas. É o aprendizado. Quando nós temos a empatia e principalmente quando nós nos colocamos em movimento para ajudar o próximo, torna a nossa viagem, né? Essa nossa caminhada mais, não digo mais alegre, mas menos complicada. Por quê? Não é porque a gente vai ajudar o próximo, a gente não vai passar pelos sofrimentos. Vai. Mas a gente olhando o próximo, pela situação que ele passa, nós não nos deixamos abater quando vem a nossa prova, vem a nossa dor. Porque a gente vê que aquela nossa dor não é tão grande assim, a gente vê que aquele problema nosso que nós estamos vivendo não é tão grave como nós imaginamos. Nós vemos que existem outras alternativas, outras possibilidades. A vida, ela sempre nos dará motivos para reclamarmos. A vida sempre nos traz motivos ou explicações ou justificativas para nós estarmos, né, inconformados, chateados, tristes. Dificilmente nós passaremos uma situação difícil e vamos colocar assim: Senhor, muito obrigado por esse momento, por essa situação.
Senhor, que o Senhor me acompanhe, que essa situação seja maravilhosa. É difícil. Não vou dizer que não exista, é óbvio que a alma já em um patamar de evolução maior, né, que vive assim. Mas normalmente nós, diante de uma dor, de um problema, de uma dificuldade, a primeira coisa que vem, Senhor, Senhor, me protege, Senhor, tira de mim essa dificuldade, Senhor, me dê forças para suportar essa situação, porque está me afligindo, me magoando, me machucando, que também não está errada, não está errado, né? Esse pedido a Deus faz parte. Mas é o modo como nós encaramos, é o modo como nós vemos. Então a vida sempre vai trazer esse dissabor, essa tristeza, essa inconformação. Isso é natural. Mas Deus nos insere na matéria de uma maneira que nós vivamos experiências. Nós não podemos ser tolos e achar que nascemos numa família, vamos viver numa determinada situação, vamos seguir uma determinada religião, um credo, e fazendo aquilo ali está tudo certo e vamos tocando o barco à frente. Como posso dizer? Não é um pensamento de todo correto. Essa é a melhor explicação. Não é um pensamento de todo correto. Por quê? Porque é entender as situações é que nós vamos conseguir ultrapassar as provas, ultrapassar as necessidades e conseguimos fazer a nossa evolução. É entendendo sempre. Deus, quando nos traz até a matéria numa nova encarnação, é um despertar de uma nova individualidade, de um novo conhecimento, de uma nova experiência. Às vezes as pessoas ficam, eu queria saber como foi o meu passado, porque as coisas são tão difíceis para mim, são tão complicadas. Só que às vezes a pessoa esquece que o passado, ele tem uma grande valia, lógico, mas ele não é determinante para o presente. O presente, ele é importante porque é uma nova identidade. O Dan, hoje, vivendo essa matéria, é diferente do espírito que viveu lá atrás. Estou numa realidade diferente. Estou num momento de evolução diferente. Estou com atitudes diferentes. Lógico que o peso das minhas obras do passado eu carrego comigo. E elas, quando chegam até mim, através das provas, das expiações, eu entendo que há um passado no qual eu descumpri alguns dos preceitos divinos e agora eu tenho que passar por isso para entender essa situação. Por exemplo, a lei mosaica diz, se uma pessoa rouba, corta um dedo. Se rouba pela segunda vez, corta o segundo dedo, uma coisa assim. Se rouba pela terceira vez, corta-lhe a mão e por aí por diante. Como se fosse um pagar de provas. Mas, na verdade, é um resgate e não um pagar. Pagar, a gente imagina assim, você fez isso, você tem que fazer ao contrário. Ou você fez alguma coisa e a mesma coisa vai acontecer com você. Isso é um pagar, simplesmente. Um resgate você fez uma determinada coisa, você passa por algo semelhante, talvez menos intenso ou talvez um pouco mais intenso, vai depender muito do seu modo de ser, da sua maneira de ser.
você vai passar por aquela situação para que você, eu sempre falo você, né? Mas para nós compreendermos que aquela situação ela não foi boa. Para entendermos que aquela situação ela causou um desconforto em outras pessoas. Entenderam a diferença do resgate, né, para a punição? Então assim seria fácil. Eu matei no passado, morro nesse presente e na próxima não devo nada. Aprendi o quê? Que eu não devo matar. Será que é só isso que eu tenho que aprender? Eu matei 500 pessoas. Será que eu terei que morrer 500 vezes? Planejar 500 encarnações? E uma a uma ir morrendo, que eu não tenho como morrer mais de uma vez numa encarnação? Então eu vou passar 500 anos. Imagina naquela época lá das cruzadas, onde matavam centenas de pessoas, nas guerras. Quantas e quantas milhares de pessoas foram mortas. Então, entender que o momento que nós vivemos é uma oportunidade que Deus nos dá de compreender a dor do nosso próximo. De olhar lá no passado, óbvio, o que nós passamos, o que nós tivemos, o que nós sentimos, mas principalmente esse passado reflete-se no presente através das situações. Então, passando pelas dores e angústias, nós não vamos querer fazer passar o próximo. Nós não podemos agir igual aquela pessoa rancorosa. E aí é que nós realmente caímos nas esparrelas. Por exemplo, nós somos muito cobrados dentro do trabalho. O nosso chefe, nosso imediato lá, ele nos impõe um ritmo de trabalho e aprendizado muito forte. Aí, tempo passa, torno-me chefe, torno-me o imediato de outras pessoas. E agora eu pego e eu esqueci aquilo no passado que o outro me fez. Eu esqueço que passei por aquela situação e me torno a mesma pessoa. Por exemplo, nós, filhos, somos criados pelos pais, sejam eles consanguíneos, sejam eles adotivos, não importa. Nós lutamos, batemos o pé, que nossos pais são assim, são assado, e quando nós nos tornamos pais, nós acabamos nos tornando muito similares a eles. Porque, querendo ou não, aquele primeiro momento da vida, nós fomos moldados a sermos iguais a eles. Ou então somos criaturas revoltadas. Não, eu não vou ser igual ao meu pai. E a gente começa a fazer um monte de coisas que não deveria fazer. Ceder e dar concessões a situações que não deveríamos dar, pondo a perder a existência dos nossos filhos. Então nós temos que compreender que essa existência que nós temos, ela é uma grande dádiva. Uma grande dádiva que Deus nos permite retornarmos às tarefas perdidas do passado e mudarmos nossa forma de pensar e de ser. Não é à toa que nós percebemos almas tão tristes, tão inconsoláveis, tão revoltadas, tão inconstantes, porque reclamam tanto das suas provas, das suas dificuldades, e porém não compreende
que é exatamente por isso que está sofrendo. Por não compreender que precisa mudar o modo de pensar. Isso gera um conflito muito grande. E às vezes nós perdemos aquela oportunidade de acreditarmos em Deus. Quem nunca, né? Vamos aí. Quem nunca na sua vida... Desculpa, gente, bati aqui no microfone. Quem nunca na sua vida, no auge dessas dores, dessas dificuldades, olha para o céu e fala: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Meu Deus, por que me castigas tanto? Eu que sou bom, eu que faço isso, faço aquilo. Mas, gente, eu sei que as coisas estão erradas, eu sei que eu fiz um monte de coisa errada no passado, mas eu estou fazendo tanta coisa certa agora. Por que o Senhor me castiga tanto? Já ouviram coisas assim? Eu já ouvi bastante. E eu já fui essa pessoa também. O tempo, ele tem essa propriedade de nos dar uma maturidade da alma, nos fazer, de uma forma ou de outra, compreender as situações. Eu diria mais, eu diria até que o tempo nos ajuda a criar parâmetros para uma vida melhor. Porque não adianta viver uma situação, não ter como sair dela, porque às vezes tem isso, é uma prova de longa duração. Estarmos inseridos numa família difícil, estarmos inseridos num trabalho, num ofício complexo, estarmos passando por situações de longo termo. E essas situações nos desgastam ao ponto de nós não compreendermos mais na determinada situação de por que nós estamos passando por isso. Isso acontece bastante, gente. Então, o tempo gera para nós essa maturidade, e a gente entende que Deus, ele age certo por linhas certas. Nós as enxergamos tortas. Nós somos imediatistas, queremos que as coisas aconteçam hoje, agora, nesse momento. Eu mudei meu jeito de ser, eu mudei, sei lá, nem meu jeito, eu mudei meu modo de pensar. Mas as coisas continuam dando errada. Mas você mudou seu modo de agir. Você mudou seu modo de ser. Você mudou a forma como que você lida com as coisas. Você mudou a maneira como você lida com as pessoas. E por aí vai. Existem muitas outras coisas que têm que se agregar a uma mudança de pensamento. Ela simplesmente não anula nenhum caractere da prova. O que muda é o que o apóstolo Paulo nos falou, né? A fé sem obra, ela é morta. Então nós precisamos obrar, ou seja, precisamos trabalhar a nossa fé, trabalhar esse novo pensamento. Então, é nesse momento que nós encontramos na espiritualidade a grande força de movimento. É nesse momento que nós passamos a entender que Deus, na sua magnitude, no seu amor inconteste por todos nós,
Ele está sempre ao nosso lado. Se nós entregarmos nas mãos dele, e tomarmos todas as devidas atitudes de mudança, as coisas mudam. Mas não sem isso. Não adianta duvidar, não adianta não crer, não adianta fazer por fazer, não adianta ser por ser. É preciso compreender. Por vezes, o ato de compreender, o ato de iniciar esse pensamento, já é um caminho imenso, imenso. Já é uma grande guinada da vida, já é um momento maravilhoso. Então, saibamos dominar essa raiva, essa inconformação, essa impertinência, essa dificuldade que nós temos de lidar com as situações. Temos que dominar isso. Temos que colocar nas mãos de Deus aquilo que é dele e fazer aquilo que é nosso. Entregar na mão de Deus, dizendo a ele: Senhor, cumpra-se em mim a vossa palavra, mas me dê força para vencer o mal maior que está dentro de mim. Me dê a tranquilidade de suportar as provas, a inteligência de compreender as situações, a persistência de sempre te buscar. E me dê também, Senhor, a humildade de poder pedir desculpas, pedir perdão, mas não aquele perdão ou desculpas porque a pessoa está zangada conosco, mas o perdão e a desculpa por compreender que fez realmente algo de errado, que realmente ultrapassou o limite da boa convivência. Quando nós entregamos a Deus o nosso coração, a nossa alma, nós já coabitamos com Ele no ser interno. Quando nós buscamos compreender mais, perdoar, ouvir, dominar esses instintos, muito fortes, Deus na mesma hora se coloca do nosso lado. Não que Ele esteja longe, mas nós trazemos Ele para dentro de nós. Lembra a palavra religião? É ligar o homem a Deus. Porque Deus nunca se desligou do homem. Então, é buscá-lo na sua essência. É usarmos os exemplos de Jesus no dia a dia. É aplicarmos toda essa esperança, essa vivência nova em fruto de nós mesmos. Saiba, quando nós pedimos perdão a alguém, não é para a pessoa ficar sorrindo para a gente não sentir culpa. Não. É mostrar uma vulnerabilidade e explicar para aquela pessoa que, como ela também, nós somos falhos. Mas nós buscamos reparar os erros. E explicando e mostrando para essas pessoas que, olha, eu errei e reconheço o erro e vou buscar ao máximo não errar mais. Porque quando a gente pede desculpas por pedir, a gente não tem aquele compromisso de eu errei, eu vou dar um jeito de não errar mais. Então, essas angústias, ansiedades, dores, tudo isso que vive nosso interior, ele começa a ser pacificado com esse novo modo de pensar, com esse novo modo de agir. Vivendo mais para Deus. De novo, viver para Deus não é se enfornar dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja. Isso não é viver para Deus. Isso é viver pedindo socorro. Nós, quando vamos à igreja, à casa espírita,
nós estamos ali num ato de busca interna. Se a gente vai para essas casas para resolver determinadas situações, é um pedido de socorro que nós fazemos, que nós temos direito a fazer. Que a gente vá toda semana pedir socorro, não tem problema nenhum. Mas que nós possamos, durante o dia, durante todo o outro tempo que a gente não está dentro da igreja, fazer o máximo possível para que nós não precisemos ir à igreja pedir socorro. Para que nós possamos ir à igreja a louvar, agradecer, bendizer, a dizer a Deus que Ele está no controle e que nós somos os seus queridos filhos cumprindo a sua tarefa. Eu sei que é muito difícil. E quem dera se eu também pudesse fazer isso. Mas eu digo para vocês que esse é o caminho. Não digo que é um caminho fácil de se trilhar. Não digo que é um caminho comum, simples. Não. Mas que é muito prazeroso. Nesse caminho nós colhemos muitas flores. Nós colhemos muitas dores. Mas essas dores são como o adubo para a nova planta que nós estamos semeando, que nós estamos cultivando. Que Jesus abençoe sua semana, que seja uma semana de reencontros dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua vida. Que seja um momento de louvar, de glorificar, de agradecer e de confiar em Deus, de ter fé, de ter esperança e saber que tudo vai dar certo no final. Jesus abençoe a todos, ilumine e fortaleça sempre. Vamos à nossa prece, entregar essa semana que inicia, nas mãos do nosso Senhor. Amado Mestre Jesus, obrigado. Obrigado por essa semana que se inicia novinha, começando agora, cheia de esperança, de luz. Senhor, faça-se em mim a vossa palavra. Guia meus passos, ilumina minha alma. Que essas pessoas que lutam contra mim possam também ouvir a vossa palavra, Senhor. Que eu possa ser o seu espelho na matéria. Eu sei, Senhor, que é algo bem difícil de fazer. Não estou dizendo que irei fazê-lo, mas digo que eu estou buscando fazê-lo, me esforçando ao máximo, Senhor. Senhor, cuida de cada um de nós. Cuida desse povo amigo que te busca. Cuida dessas pessoas que te amam, que mesmo cheia de defeitos, cheia de problemas, Senhor, todos nós vos amamos muito. E sabemos que mais cedo ou mais tarde, a grande fatalidade irá acontecer, que é sermos felizes, Senhor. Estarmos comungando diretamente contigo, no grande amor universal. Senhor, dá-nos sua bênção, dá-nos seu amor e o seu carinho, que tudo que nós viremos a passar, seja sempre pela vossa vontade e pelo vosso amor. Que assim seja, e graças a Deus, uma semana maravilhosa, de muita paz e de muita luz a todos. Que assim seja, e graças a Deus.